Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do C. Martins Advogados. Sou Carlos Sobral Pinto, sócio do escritório, e hoje a gente vai falar de um tema específico para vocês e que é mais direcionado, ou melhor, é bem direcionado ao funcionalismo público, seja ele federal, estadual ou municipal. A gente está falando, né, Vitor Hugo, que é o nosso convidado mais uma vez aqui hoje para falar do tema de função gratificada, ou gratificação de encargos especiais, ou cargos comissionados. Vitor, mais uma vez obrigado pela tua presença. É tudo a mesma coisa? Sim. Primeiro, gostaria de dar um abraço a todos que nos assistem, agradecer mais uma vez a participação e o convite do Sobral. E sim, são termos similares para o objeto que nós estamos tratando aqui. Função gratificada, gratificação de encargos especiais ou cargo comissionado é uma característica recebida por aquele funcionário público em razão de estar desempenhando um cargo diferenciado com uma remuneração temporária. Ou seja, é um gerente, um diretor, um supervisor, um coordenador ou um cargo onde a própria legislação daquele órgão público determina que seja recebido um valor diferente. Agora, é importante se ter em mente que são sempre valores temporários. Esses valores não incorporam a remuneração do servidor. Ou seja, quando ele vai aposentar, ele não vai receber esse valor de função gratificada, por estar recebendo em razão do cargo temporário que ele exerce. Eu fico pensando aqui e me perguntando ao mesmo tempo, né? Isso no âmbito federal, estadual e municipal, correto? Outra coisa que me chamou a atenção é assim, essa coisa da temporariedade, né? É de tempo em tempo, né? A gente está falando, a gente tem que falar de uma forma mais aberta, né, Vitor? Ou que tempo é esse? Sim, essa temporariedade é só para justificar o não ingresso desse valor na remuneração fixa desse funcionário público. Ou seja, é um cargo que ele exerce de forma temporária, né, e não de forma definitiva. Em razão dele exercer esse cargo, função ou atividade temporária, ele faz direito a receber essa função gratificada. Ele não recebe, ele passa a receber, isso é o quê? Um desconto? Não, na verdade, ele passa a receber um acréscimo, a função gratificada dá direito a ele a receber um valor a mais em razão de estar exercendo aquele cargo. Então isso quer dizer que isso era descontado? Não, ou em momento nenhum? Não houve desconto? Não há desconto. A palavra desconto não existe nessa hora. Não. O que existe, na verdade, é um acréscimo do valor que ele recebe, né, por exercer essa atividade. O que pode haver de desconto, que é o objeto que a gente está tratando aqui, é o desconto previdenciário em razão desse cargo que ele exerce. Então, o desconto previdenciário sobre a função gratificada é que é indevido, é ilegal. Então, Vitor, assim, é importante, eu fiz meio que de propósito essa questão, essa bagunça, assim, né? Porque, ao que parece, é quase que proposital também essa bagunça para que você não entenda aquilo que está acontecendo e esmiuçar isso para quem está ouvindo a gente, né? Para o funcionário público, é muito importante. Esclarece um pouco mais essa questão do desconto previdenciário, daquilo que se tem a receber, daquilo que deixou a receber. Isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, Vitor. Perfeito. O primeiro documento imprescindível para essa análise que o funcionário tem que ter em mãos é a ficha financeira. Geralmente, ele tem apenas o demonstrativo, com somente as rúbricas das verbas que são colocadas. O importante é que ele peça a ficha financeira completa para que ele possa identificar ali se ele recebe essa função gratificada, essa gratificação de encargos especiais ou esse cargo comissionado e se sobre esse valor está havendo um desconto previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, né, através do voto do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, definiu que todas essas verbas que não são verbas fixas e sim temporárias, recebidas através do cargo em comissão que ele recebe, não pode haver desconto previdenciário. Então, o desconto previdenciário só pode incidir sobre as demais verbas. Então, o funcionário público ele tem direito a recebimento dessa função gratificada, esse valor, de forma integral e não parcial. Você sabe, cara, que no outro dia
assim, né, não que a gente fique escutando conversa dos outros, né? Mas, não, mas às vezes você está sentado, batendo um papo, não sei o que e tal, tomando um chopp ou tomando um café, que seja, qualquer coisa, com um amigo, né, enfim, e de repente você começa assim do lado a escutar um burburinho de uma determinada conversa, de novo, não que você esteja prestando atenção naquela conversa, né, mas você acaba ouvindo alguns... Ficando atento. Aquilo vem para você, e aí, pô, a gente que é advogado, né, cara, então a gente fica bastante ligado nessas situações assim sobre direitos, né, Sim. E eu realmente percebi isso, e óbvio que eu não ia abordar a pessoa para dizer se ela tinha direito ou não, mas o que eu percebo é que muitos não sabem dessa diferenciação, que muitos não entendem muito bem o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Tem um motivo específico para isso não acontecer? Ou seja, para que aconteça? Sim, a maioria do cálculo feito por esses órgãos públicos, seja federal, estadual, municipal, vai pelo mais prático, né? Então, vem todas as verbas recebidas pelo aquele funcionário e, ao final, o desconto previdenciário de acordo com a previdência fechada, aberta que aquele órgão tenha. E aí, automaticamente, esse desconto ele é feito, né, 7%, 5%, 11% sobre o todo recebido do funcionário, inclusive aquela verba menor recebida a título de gratificação. E isso que está indevido. O que deveria ser feito é o cálculo sobre o todo, exceto a função gratificada, vindo a função gratificada ao final, somando ao valor recebido com o desconto previdenciário. As pessoas sempre vinculam a questão do advogado à própria legislação, né? Sim. Quando, na verdade, é um direito do cidadão, né? Saber muito bem aquilo que está acontecendo. Um bom exemplo que a gente tem disso é o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Sim. As pessoas muitas vezes procuram o advogado, né, sem antes mesmo saber. Muitas vezes procuram o advogado de forma errônea, né, sem saber se ele tem direito ou não, quando às vezes aquilo podia estar... ser mais da ciência dele, bastando um pouco de interesse, né, por isso. O funcionário público, né, qual seria a motivação dele, né? Qual seria o caminho ou seja, como é que ele tem que se interessar por isso? Qual o caminho que ele deve, durante as atividades dele, entender que aquilo ali é um direito dele? Sim, importante a gente esclarecer que pode ser um funcionário público ativo ou inativo. Então, os aposentados também podem fazer essa análise. Num segundo momento, ele identificar através da sua atividade ou do seu contra-cheque ou ficha financeira que ele exerce uma função gratificada, ou seja, ele tem um cargo comissionado, ele tem um valor recebido em razão de uma atividade temporária que ele exerce, e essa temporalidade pode ser de 10, 15, 20 anos. O que caracteriza isso não é o tempo, e sim aquilo não ser absorvido pela remuneração dele. Então, a partir do momento em que ele exerce esse cargo e ele recebe um valor a título de função gratificada, ele tem direito sim a receber esse valor na integralidade, sem qualquer desconto. Identificando isso através da ficha financeira, ele pode solicitar uma assessoria jurídica para que faça essa ação judicial em face do órgão público. Você falou entre ativo e inativo, né? Talvez por ativo seja mais fácil identificar isso Sim. do que por inativo, né? Uhum. A gente pega, o cara está em casa, né? E aquilo aconteceu, e como é que ele pode saber? A gente, de novo, a gente repete aqui que a gente é muito criterioso aqui, né? Com relação à informação que a gente está passando, porque para o advogado é fundamental a questão da prevenção, né? A questão da informação. E aí eu fico pensando, quando essa informação precisa, da forma que você está passando aqui para a gente, chega para esse funcionário público, né? Da ativa ou inativo, como é que ele deve proceder? Existe uma relação de documentos comprobatórios, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa exercer esse direito dele? E ainda, aproveitando essa mesma escala de pergunta, isso é feito no âmbito administrativo e judicial, ou um seguido do outro, ou um basta? O funcionário público da ativa, como você mencionou, ele vai ter mais facilidade para conseguir essas fichas financeiras, né? Porque pelo portal, né, do órgão que ele trabalha, ele consegue extrair as informações de forma mais rápida. O funcionário inativo teria uma dificuldade maior. Então, o ideal era fazer esse requerimento via administrativo mesmo ao órgão que ele prestava serviço. Com essa documentação em mãos,
fica muito fácil de fazer essa análise, né? E aí realmente o que vai ser preciso é fazer esse cálculo, né? De tudo que não foi recebido com a devida atualização, né? Correção do tempo que deveria ter sido pago até hoje, né? Então o principal realmente são as fichas financeiras, a comprovação de que ele foi nomeado, né? Tomou posse desse cargo público, para que ele realmente demonstre, né, que participou da atividade, e a comprovação da atividade em função gratificada. Mas, doutor Vitor, eu vou ganhar essa ação? Não porque, né? Eu sempre pergunta, né? A questão é essa, né? Eu vou ganhar essa ação, doutor Vitor. Como é que está esse cenário? Como é que é diante da tua experiência? Quais são essas perspectivas, né, Vitor? É outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Assim, é o trato com quem nos procura, né? Aquele que nos procura, normalmente ele está numa situação de necessidade, né? E muitas vezes não é uma necessidade só material, não, né? São várias coisas que aconteceram na carreira, na vida profissional daquela pessoa, que geram um incômodo tão grande. E tu sabe, né, cara? Assim, porque advogado também é psicólogo, né? Com certeza. Aliás, talvez seja até mais psicólogo, em muitas das vezes, né? Porque existe sempre uma preocupação dos honorários, né? De questões realmente financeiras, já que ele não está percebendo aquele valor, ainda vai ter que pagar honorários advocatícios. Como é que está esse cenário no mercado hoje, com decisões judiciais, com decisões até administrativas? Como é que está se posicionando o ente público nessa seara? Sim, é importante essa sua pergunta, porque recentemente, essa semana, eu recebi uma cliente que ela fez exatamente uma pergunta nesse sentido. Ela questionou, olha, existiram teses aí recentes que o Supremo Tribunal Federal modificou lá aos... Não, e deve ter perguntado para ti assim também, pô, quanto é que vai custar isso, né? Essa consulta, né? Então, já há um descrédito um pouco do Poder Judiciário por essas mudanças de entendimento, assim, no 45 do segundo tempo, né? Então, como teses da revisão da vida toda, sim, a tese lá do fundo de garantia, né? Então, gera no público, na sociedade em geral, essa incerteza de que se vale a pena buscar esse direito, né? No caso da gratificação, a gente não tem esse problema. Já há entendimento consolidado, houve um julgamento já finalizado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo, né, e outras jurisprudências também já bem fortes, dizendo que o funcionário público ele tem direito a receber essa função gratificada sem o desconto previdenciário. Então, diferente dessas outras teses que eu mencionei, onde o julgamento ainda estava pendente de ser finalizado e por isso houve a mudança de entendimento, por aposentadoria de ministros, ou questões outras que acabaram fazendo com que o entendimento fosse virado, né? Houvesse a mudança de entendimento. Hoje, no caso específico da função gratificada, não há esse risco mais. Assim, é importante assim para quem está aqui assistindo a gente, né? O advogado ele costuma falar que é uma tese pacificada. Isso. Né? Assim, se você tivesse que traduzir esse termo de tese pacificada, né, para aquele que nos assiste, para aquele que tem interesse nesse assunto, nessa causa, como é que você melhor especificaria isso? Sim. Dessa questão da tese pacificada, né? Porque você colocou um exemplo interessante, né? A da mudança, né? Por exemplo, a da vida toda, questões do gênero, assim. Como é que você esmiuça isso para esse público que está ouvindo a gente? O que eu posso explicar assim, de forma bem objetiva e clara para esse público você tem o direito a receber a função gratificada. O Poder Judiciário brasileiro já definiu, já consolidou, já pacificou essa tese e que a única maneira realmente que você possa buscar esse direito é junto ao Poder Judiciário. E a gente tem uma gama de julgados concedendo esse direito a restituição desses valores que não foram pagos devidamente pelos órgãos da administração pública. Então, é um direito bom, que a gente costuma falar sim, aqui em casa, né? A gente tem direito bom, que é aquele direito que a gente sabe que tem grandes chances de êxito em razão do cenário atual que a gente vive. Então, sem dúvida nenhuma, o funcionário público ele pode ficar tranquilo com relação a buscar esse direito na justiça. Você sabe que mesmo a gente sendo advogado, a gente também, de
de uma forma ou de outra, é parte, né? Eu falo isso muito, por exemplo, nas relações de consumo, né? 100% das pessoas são consumidoras, né? Isso aí não tem jeito, né? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, todo mundo é consumidor. Você pode chegar no Maracanã, ter, sei lá, estádio lotado, você perguntar quem é consumidor, todo mundo lá vai levantar a mão e dizer que é consumidor. Mas como a matéria é muito específica, aqui no caso, assim como eu digo, assim, ela é especificada para um determinado público, porque a gente começou o nosso papo aqui falando de função gratificada, gratificação de encargos especiais e cargo comissionado, que é tudo a mesma coisa, né? O público que tem te procurado, né? O público que tem vindo até você para tirar dúvidas, eles fazem confusão quanto a isso? Essa é a primeira pergunta que eu te faço, né? E para além dessa dúvida, quais são as dúvidas mais frequentes que eles têm? Sim, a gente tem recebido muitos clientes da área de educação, né? E o pessoal da área de educação... Por quê? É mais na área de educação? Você acha que isso está... É porque eles exercem cargos de gestão, supervisão, que dão ensejo a essa função gratificada com mais facilidade. Então, uma professora do colégio que... Ou seja, não está direcionado só para o público, a informação não está só direcionada para o público da educação, não, né? Mas isso tem sido talvez mais recorrente. Exatamente. Assim. Então, por serem funcionárias do município, do estado, elas exercem durante um tempo a atividade de professora e com um tempo exercem também de diretora de colégio e outras de gestão, de cargos de gestão dentro da educação. E em razão disso, muitas têm o direito da função gratificada e não sabem nem se recebem, acabam criando essa confusão. Não, mas peraí, calma. Isso aí... Como é que não sabe nem que recebe? Porque existem outros tipos de gratificações que são recebidas pelos servidores públicos. Caso de especialização, aquele servidor que fez uma pós-graduação, aquele servidor que exerce uma atividade com um horário diferenciado. Que é automaticamente paga. Passa automaticamente para ele. Exatamente. Tá. Então são gratificações. Por ele ter aprimorado a carreira dele, né? Vamos falar assim, dessa forma. Né? E aí acaba que ele evolui da vida profissional dele e aquilo acaba incorporando para ele, né? Que é diferente dessa que é comissionada, né? Exatamente. Então são características desenvolvidas ao longo da carreira profissional daquele profissional do órgão público que dão direito a ele a receber uma gratificação. Né? Por exemplo, aí a gratificação de triênio, biênio, isso tudo não se mistura com a função gratificada, é por tempo de trabalho. Né? Então esse tipo de atividade muitas vezes é confundida pelo servidor com a função gratificada, que não tem nada a ver. A função gratificada é uma outra atividade. Assim, é por isso que essa questão da função gratificada, que é a mesma coisa da gratificação de cargos especiais do cargo comissionado, é diferente de uma outra situação que passa a ser incorporada naturalmente, não é isso? Exatamente. Né? Então, isso gera essa confusão? Gera sim. E muitas das vezes não se dão conta, né? Então, essa seria uma dúvida deles? Sim, muito. Recebem muito, às vezes por achar que recebem a função gratificada, e aí nos procuram, e na verdade eles não recebem, porque não exercem nenhum cargo e às vezes acham também que tem o direito e não tem, né? E cabe a gente também esclarecer, né? Sim, será que todos vão fazer dessa forma? Mas é o correto, né, Vitor? Sim, o correto é a gente realmente, esse bom direito é somente para as pessoas que fazem jus ao recebimento da função gratificada. Se você ingressar judicialmente sem ter recebido a função gratificada, você pode ser condenado, inclusive, né, em custas e honorários advocatícios ao órgão público, né, entidade municipal, estadual. Então a gente precisa fazer essa análise com muita seriedade, né, e muito atento para ingressar com a ação judicial para o cliente. Para a gente começar a finalizar aqui, né, se eu te procuro, né, diante de uma informação que me chega, e eu sano as minhas dúvidas efetivamente, a gente já falou um pouco disso aqui, mas para a gente entrar já aqui nos nossos finalmente, vamos dizer assim, o que eu preciso trazer para você? Importante são essas fichas financeiras, para que a gente consiga identificar... Ficha financeira, leia-se contra-cheque? Isso, os contra-cheques, mas os contra-cheques muitas vezes só indicam os valores, mas não discriminam. A gente precisa disso, a ficha financeira ela é sempre mais... A ficha financeira é um complemento do contra-cheque? Acho que isso é importante para ficar claro para quem está ouvindo a gente, porque isso, caso a gente seja procurado, né, e tenha o direito, né, a pessoa
a gratificação, enfim, a função é gratificada, é não se perder tempo, né? Exato. Com idas e vindas para poder instruir bem o processo, né, Vitor? A ficha financeira, ela é o detalhamento do contra-cheque. Então, para ficar mais claro, né, o contra-cheque ele é mais resumido e a ficha financeira vem todo esse detalhamento, e aí por período. O cliente, ele pode, né, o ouvinte, ele pode perceber isso durante os 5 anos para trás, seria o prazo que ele pode requerer judicialmente a restituição desses valores. Então, trazendo a ficha financeira ou levando para uma assessoria jurídica essa ficha financeira, o ouvinte vai conseguir já de cara que no caso o advogado ou quem está prestando serviço consiga fazer essa verificação. Mas o importante também é ele comprovar a nomeação no concurso. A gente vai ter obrigatoriamente que provar em juízo que ele exerceu aquele cargo. Tá. Eu acho que a gente chega ao final de mais um podcast aqui. Quero agradecer a todos, mais uma vez, a atenção, tendo a certeza que dentro do princípio que a gente tem aqui do escritório, que é passar essa informação para vocês, né, a gente consegue atingir esse objetivo. Muito obrigado e até a próxima. Vitor, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Sobral, até logo a todos.